Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, Deus, Ele tem sonhos. Amém? E Deus, obrigado. E Deus tem um sonho. E nesse domingo, obrigado. Nesse domingo, nós estaremos aqui hoje começando uma série de 3 mensagens que falam a respeito dos sonhos de Deus. Primeiro, Deus tem um sonho que todos sejam alcançados pelo seu amor. Amém? Diga assim para o seu vizinho: Deus tem um sonho que todos sejam alcançados pelo seu amor. O segundo sonho é que Deus tem um sonho que todos sejam pastoreados. Diga para o seu vizinho: Deus tem um sonho que todos sejam bem pastoreados. E o terceiro sonho de Deus é que Deus tem um sonho que todos sejam discipulados. Diga para o seu vizinho: Deus tem mais um sonho, que todos sejam bem discipulados, bem cuidados. Aleluia. E esse domingo nós estaremos começando essa série, e o tema desse primeiro sonho é que todos sejam alcançados pelo seu amor. Amém? Martin Luther King, ele era um pastor batista lá dos Estados Unidos da América, na década de 60. E naquela época havia muita segregação racial lá nos Estados Unidos. Na verdade, aqui no Brasil, nós nunca vivenciamos um preconceito racial de cor. O preconceito aqui no Brasil é mais econômico, porque quando uma pessoa de cor negra tem dinheiro, ele é aceito pela sociedade. Na verdade, o maior preconceito do brasileiro é se você não tem dinheiro, né? Então, se você é uma pessoa de poucos recursos, normalmente as pessoas assim são rejeitadas aí nesse mundo. Mas lá nos Estados Unidos não, havia um preconceito muito forte. Por exemplo, os negros, eles não estudavam em escola de brancos e também não andavam nos mesmos transportes públicos, né? Ele não andava no mesmo ônibus, ele não andava no mesmo vagão do trem. E Martin Luther King, ele numa célebre pregação que ele fez num evento lá nos Estados Unidos, lá em Washington, ele disse que ele tinha um sonho. E nesse sonho ele via brancos e negros trabalhando juntos. E que um homem não seria julgado pela cor da pele que ele tinha, e sim pelo seu caráter. E Deus também tem sonhos. E os sonhos de Deus têm que ser os nossos sonhos. O que Deus sonha tem que ser aquilo que eu sonho também, aquilo que cada um de nós sonhamos. O que está no coração de Deus tem que arder também no nosso coração. E o primeiro sonho que Deus tem é que Deus sonha que todo ser humano seja alcançado pela sua glória. Hoje nós aqui cantamos agora sobre a glória de Deus. E eu senti que hoje nós adoramos a Deus com 5 canções. E a canção anterior falava sobre a graça. E nós vamos falar sobre a graça hoje também. Mas quando nós falamos e cantamos hoje sobre a glória de Deus, veio uma unção diferente nesse lugar. Nós sentimos uma visitação mais forte e mais presente do seu Espírito Santo. E por que isso acontece? Porque isso está no coração de Deus. Deus quer que todo ser humano seja alcançado pela sua glória, pela sua presença. Veja o que diz em Números 14, 21 e 22. Números 14, 21 e 22 diz assim: No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito
ir no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. O que diz aqui em Números é que a glória do Senhor vai encher toda a terra. Amém? A presença do Senhor, queridos, ela vai encher toda a terra. Eu não sei vocês, mas quando eu chego num lugar em que é um lugar assim, com cheiro de inferno, não é? A gente chega num ambiente muito pesado, um ambiente muito carregado do pecado, um ambiente onde as pessoas desobedecem muito a Deus, a gente fica assim meio entristecido, constrangido. Sim ou não? Não é? Porque a glória de Deus está dentro da gente. E por isso é que a Bíblia diz que nós somos santos, porque Deus habita em nós. E é isso que nos faz sermos santos. E alguém que é santo não tem alegria e prazer de estar num ambiente onde reina o pecado, a não ser para pregar o Evangelho, a não ser para que essa glória possa chegar também àquelas vidas. Amém? A Bíblia diz em Abacuque 2,14 o seguinte: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Existe uma palavra profética do profeta Abacuque, de que assim como as águas cobrem o mar, também a glória do Senhor vai cobrir toda a terra, queridos. Aleluia! Isso quer dizer que Deus garante que um dia a glória dele vai encher toda a terra. Deus está dizendo que vai chegar um dia de que toda a terra vai ser cheia da sua glória. Aleluia! Em Isaías 6,3 diz assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia! Queridos, Deus, Ele não deixa fora nenhum ser humano da sua glória, da sua presença. Este é um sonho que Deus tem. Então eu lhe pergunto: como é que a terra vai ser cheia da glória de Deus? Como é, pastor, que a terra pode ser cheia da glória de Deus? Só há uma maneira da terra ser cheia da glória de Deus: é quando todo ser vivo refletir a glória de Deus. Aleluia! Quando cada habitante da terra, queridos, for cheio da glória de Deus, for cheio da presença de Deus, aí para onde esses habitantes forem, a glória de Deus também irá. Aleluia! Esse era o plano original de Deus, queridos. Quando Deus fez o Éden e colocou ali Adão e Eva, a Bíblia diz que todo dia ele passava para discipular Adão e Eva. Esse negócio de discipulado está desde a criação do mundo. A Bíblia diz que na viração do dia, Pires, Deus passeava no jardim, e ali Deus investia tempo. Havia HDL, hora, dia e local. A hora era a viração do dia. O dia era todo dia. E o local era no jardim do Éden, em que Deus ia lá, ia discipular, ia ensinar, ia confrontar, ia dizer com todo amor e carinho: olha, as coisas têm de serem assim. A Bíblia diz que isso estava no coração de Deus. Aleluia! Por isso é que no plano original dele, ele chegou para Adão e Eva e disse assim: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ora, Deus estava dizendo assim para eles: olha, eu estou aqui ensinando vocês, eu estou discipulando vocês, e vocês vão ter muitos filhos. Amém? E os filhos de vocês, vocês vão crescer, vão multiplicar, e aí os filhos de vocês serão cheios também da minha glória. E assim toda a terra seria povoada, queridos, por uma geração, por pessoas que refletiam a glória de Deus. Aleluia! Mas a gente sabe o que aconteceu. Adão e Eva, eles viraram as costas para Deus. Mas Deus é bom e maravilhoso, que aquele plano de Deus, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Amém? Aí Deus mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. E agora, a glória de Deus, nós podemos ser cheios da glória de Deus de novo, através do sangue de Jesus. Quando nós
dizemos para Deus que Ele é o Senhor da vida da gente, quando a gente deixa a glória de Deus entrar na vida da gente, e agora nós somos cheios da glória de Deus, agora nós podemos estar na presença de Deus, agora Deus não se relaciona conosco só na viração do dia, Deus quer se relacionar conosco desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, e a Bíblia diz que quando eu estou dormindo, Deus continua a cuidar da minha vida, Deus continua a fabricar misericórdias, Deus continua a sonhar os sonhos dele para a minha vida, aleluia, e agora eu posso crescer e multiplicar, porque eu posso gerar filhos físicos, filhos naturais, aleluia, mas eu posso também gerar filhos espirituais, aleluia. Esse negócio de discipular, de ganhar pessoas para Jesus e de ensinar essas pessoas, transmitir a glória de Deus, isso desde o início estava como plano original de Deus. Agora eu posso ganhar pessoas, agora vocês podem ganhar pessoas, agora vocês podem ganhar as pessoas, ensiná-las a adorar a Deus, a se relacionar com Deus, a se encher, como a música diz, cada vez mais da glória de Deus. E aí o que vai acontecer? Aonde nós formos, a glória de Deus irá, e nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, e essas pessoas serão cheias da glória de Deus, e aí nós vamos ganhar o mundo para Jesus, e aí toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, aleluia, oh aleluia. Queridos, Deus, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém morra sem Jesus, sem salvação. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Eu quero dizer para você que entrou hoje aqui, que está vindo aqui a primeira vez, eu quero dizer para você, querido, que você foi feito à imagem de Deus. E você foi feito para que a glória de Deus habitasse dentro de você. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer que Deus te ama. Deus te ama. Deus te recebe como você é e como você está. E Deus quer encher você de algo que você nunca sentiu antes, da glória dele. E aí você vai ver o que é uma vida de paz, o que é você entender por que e para que você veio nesse mundo. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você tenha uma vida ruim. Deus não quer que você viva triste, deprimido. Deus te ama. Deus mandou o Filho dele para que a glória dele possa encher a sua vida. Aleluia. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí eu pergunto, será que isso vai acontecer? Queridos, eu creio que isso vai acontecer. E isso é algo que eu creio que é possível acontecer, porque isso é a vontade de Deus. Mas infelizmente, Deus colocou em cada ser humano a opção. Por isso é que muita coisa que Deus não quer que aconteça, acontece nesse mundo. E muita coisa que Deus não quer que Deus quer que aconteça, não acontece. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade ser estuprada. Deus não quer que aconteça isso. Não está dentro da vontade de Deus isso, Tiago. Mas acontece, porque Deus deu liberdade ao homem. Deus fez o homem livre. Você entrou aqui hoje a primeira vez, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Deus te ama tanto que Deus te fez livre. Deus te fez livre para você ser o que você quiser ser. Para você fazer o que você quiser fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Bom é fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que fazer a vontade de Deus é uma coisa boa, perfeita e agradável. Quando nós desobedecemos a Deus, porque ninguém foi feito para desobedecer a Deus, nós sofremos com isso.
A desobediência às leis de Deus fazem com que a gente sofra, faz com que a gente seja uma pessoa que ainda não vive na plenitude da vontade de Deus. A gente não vive plenamente. É um Rolls Royce andando como Fusca. É uma Ferrari se arrastando como um Chevette 78. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Querido, você entrou aqui, você é uma Ferrari. Deus te fez para você andar 1000 por hora. Mas você está se arrastando. Sabe por quê? Porque você ainda não está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, nós como igreja, como é que nós podemos cooperar com Deus para que a sua mais perfeita vontade seja liberada aqui na terra? Eu quero dizer para vocês uma verdade, que é a igreja de Jesus. E quem é a igreja? Sou eu e vocês. Somos nós que Deus conta conosco para que a boa, perfeita vontade dele aconteça aqui na terra. Watchman Nee diz o seguinte, ele diz assim, um grande escritor, um grande homem de Deus, Watchman Nee, ele diz assim, que eu não posso mudar a vontade de Deus, coloquei inclusive no Facebook, porém eu posso impedir o fluir da vontade de Deus pela minha escassez de oração, pela minha falta de cooperação com Ele. Queridos, quantas pessoas estão morrendo agora indo para o inferno? Pessoas que moram perto da gente. Nós não temos orado por essas vidas, nós não temos chorado por eles, nós não temos cooperado com Deus, nós não temos ido atrás dessas pessoas, nós não temos servido essas pessoas como deveríamos servir. Por isso é que na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, que seja feita a tua vontade na terra, como perfeitamente é feita no céu. Então, na medida em que eu coopero com Ele em oração e com as minhas atitudes, a oração de Jesus vai sendo respondida. Existem duas orações de Jesus que ainda não foram respondidas. A primeira é essa aqui, quando ele diz, a tua vontade seja feita na terra como perfeitamente é feita nos céus. Nos céus, queridos, a vontade de Deus é feita perfeitamente. Mas, infelizmente, aqui na terra depende do homem. E a segunda oração que não foi respondida, que está lá em João 17, capítulo 17, que Jesus ora para que os filhos dele sejam um, como ele é um com o Pai. Agora, graças a Deus que nós estamos vivendo nos dias mais empolgantes de toda a história da humanidade. A Bíblia diz que no final dos tempos, Deus vai derramar do seu Espírito, aleluia, sobre toda a carne, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o tempo de maior avivamento que já se experimentou em todos os 2000 anos de cristianismo. O pastor Eibe teve numa igreja na Nigéria, queridos, que lá a Nigéria é um dos países, na África, é o país da África mais muçulmano, com a quantidade maior de muçulmanos. Mas lá, só para vocês terem ideia, essa igreja que ele foi, eu já falei aqui uma vez sobre isso, passei até um vídeo, é uma igreja que tem milhares de crentes. Só para você ter uma ideia, ele tem um templo lá que ele pregou, onde eles fazem a vigília deles. Eles têm lá uma cidade com 60 mil habitantes. Então, esse prédio ele tem 1,5 km de extensão, por 600 metros de largura. O pastor Eibe disse que ele não consegue ver o fundo. E pasmem, para a glória de Deus, Daniel, Edinho, quando as pessoas convertem lá, elas vêm naqueles carrinhos. Tem aqueles carrinhos que tem dentro de estádio? Tem que vir no carrinho, porque não dá, se for andando não chega a tempo. Então o pessoal vai trazendo, tem muitas telões de LCD, e as pessoas convertem e vêm dos carrinhos. Aleluia! Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus que está sendo derramado sobre toda a carne, sobre toda a terra. Aleluia! Isso tem acontecido também no Egito, tem acontecido na Indonésia, tem acontecido na China, tem acontecido na Índia. E só para vocês terem uma ideia, para vocês glorificarem a Deus, Jesus está aparecendo aos muçulmanos. Jesus está aparecendo aos muçulmanos. Ninguém pode ir lá pregar, porque se um cristão entrar lá, eles matam. Mas Jesus está aparecendo. E Jesus aparece e diz assim, olha, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
você precisa converter e procure o pastor fulano de tal e ainda dá o endereço, Tiago, aleluia. E os muçulmanos estão sendo ganhos para Jesus, glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus está com pressa, Deus tem pressa, porque o sonho de Deus é que todo ser humano seja salvo. Agora, quinta-feira à noite, eu e a pastora Angélica, nós estamos indo para Portugal. Nós estaremos ali ministrando em 5, 6, 7 igrejas a respeito da visão. Vamos implantar, toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus. Nós estaremos implantando lá, nessas igrejas, a visão do MDA. E lá, na Europa, uma igreja com 50 membros, nossa igreja lá é catedral, porque uma igreja com 50 membros é uma grande igreja. Porque o povo lá não está com o coração endurecido. E tem 5 anos que eu fui lá a primeira vez. Irmãos, Deus tem colocado tanto amor pelo povo português no meu coração. Toda vida que eu vou lá, eu choro tanto. E lá eu vou declarar que Portugal pertence a Jesus. Que aquele povo de coração duro vai converter. Eles agora da Europa estão passando uma grande crise. E essa é a oportunidade de Deus. Porque quando os homens estão bem, estão com dinheiro no bolso, normalmente eles têm dificuldade de reconhecer a Deus. Mas quando falta tudo, as pessoas ficam mais humildes, ficam mais sensíveis à voz de Deus. E eu vou estar declarando lá uma grande colheita para aquelas igrejas que vão entrar na visão. E hoje as igrejas que têm 15, 20, 30, 50 pessoas serão grandes igrejas com 500, 600, 1.000, 2.000 e 10.000 pessoas em nome de Jesus. Aleluia! Por quê? Porque nós temos que ter um sonho de crescer, queridos. Diga para o seu vizinho, você foi feito para crescer. Nós temos que acabar com essa mentalidade pequena, irmãos. A nossa igreja será uma grande igreja, para começar 10.000 pessoas. Esse lugar aqui logo, logo vai ficar pequeno. Nós vamos ter que correr para fazer o templo lá atrás para 5.000 lugares. Porque serão tantas pessoas que vocês vão ganhar, que vocês vão cuidar, que vocês vão trazer, que Deus vai fazer vocês crescerem e multiplicarem. Porque só tem um jeito da glória de Deus encher a terra, quando nós permitirmos que através de nós, cooperando com o Espírito Santo de Deus, nós começarmos a ganhar as multidões e começarmos a cuidar bem dessas multidões, que ganharão mais multidões e mais multidões. Aleluia! Eu quero dizer para vocês que a única coisa que faz diferença na terra é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja local, é a esperança do mundo, queridos. Só a igreja recupera as pessoas, só através da igreja, enquanto igreja local de Jesus, pregando o evangelho de Jesus, é capaz de trazer esperança para o coração das pessoas. Aleluia! E nós não temos aqui que ficar pensando pequeno, entendeu, irmão? Nós não temos que ficar pensando pequeno, por um simples fato: o nosso Deus é um Deus grande. Diga para o seu vizinho, nunca pense pequeno, porque o seu Deus é um Deus grande. Querido, quando você for abrir um negócio, você já abra pensando que você vai ter uma grande empresa, amém? Seja ousado. Se você é líder de célula, não fique acomodado em ser apenas um líder de célula. Queira ser supervisor de setor. Seu setor vai crescer, vai virar uma área, vai virar um distrito, vai virar uma rede. Você tem que ter esse coração de pensar grande, aleluia. Segundo sonho, é que Deus tem um sonho, que todo ser humano deve receber o amor do Pai. Diga assim para o seu vizinho, todo ser humano deve receber o amor do Pai. Todo mundo, querido, Deus sonha que todas as pessoas sejam alcançadas pelo amor do Pai. Queridos, todas as outras religiões, fora o cristianismo, é assim: primeiro a pessoa tem que fazer para depois a pessoa merecer. Mas no cristianismo não é assim. Existe uma palavra linda no cristianismo que nós cantamos hoje, que se chama graça.
Pastor, o que é a graça? A graça é um presente de Deus. Olha, para Deus lhe amar, querido, você não precisa fazer nada, Deus já te ama gratuitamente, amém? Deus te ama porque Deus te ama. Não precisa você fazer nada para merecer. Porque ninguém daria conta de fazer algo para Deus ao ponto de merecer alguma coisa de Deus. A lei que está no Velho Testamento, tem lá a lei, os 10 mandamentos, e a lei mosaica, e a lei sacerdotal e tudo mais, ali era só para mostrar a mim e a vocês de que jamais homem nenhum daria conta de cumprir tudo aquilo ali. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém daria conta, queridos, de cumprir a lei. E quando Jesus veio, Jesus ainda tornou a lei mais dura ainda. A lei dizia que você não deveria adulterar, mas Jesus disse, não é bem assim não. Se um homem olhar para uma mulher e desejar, já adulterou. E mais de outras coisas mais ainda. Então toda a lei veio mostrar para mim e para vocês que nós não daríamos contas de cumprir. Glória a Deus. Então é esse amor do Pai que Deus quer alcançar todos os seres humanos. O sonho que Deus tem, queridos, e é também o meu sonho, deve ser o seu também, é que todo ser humano possa desfrutar do amor do Pai. Você sabe qual é o maior segredo para você crescer e multiplicar? É que você precisa ter uma revelação profunda do amor de Deus. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus lhe ama, querido. Você precisa saber disso, independente da sua produção e das pisadas de bola que você dá. Diga assim para o seu vizinho, Deus te ama, independente do que você produz e dos erros que você comete. Deus, queridos, é um Pai que perdoa. Aleluia! Um dos maiores segredos para a gente vencer o pecado é a gente entender que Ele nos perdoa o passado, o nosso presente e até o nosso futuro. E Ele faz isso não porque a gente merece, mas porque quando nós aceitamos Jesus, nós já somos feitos a própria justiça de Deus. Quer dizer, Deus olha para a gente e nos vê perfeitos. Deus não olha para mim e vê defeito em mim. Deus olha para mim e me vê perfeito, queridos. E aí, quando por algum motivo eu piso na bola, Deus continua olhando para mim como se eu fosse perfeito. Não é? Por quê? Porque a minha perfeição e a sua perfeição, ela não se baseia na sua performance, nas suas ações, e sim na graça de Deus e no amor de Deus pela sua vida. Querido, Ele te ama, Ele continua te amando e te perdoando, no passado, no presente e no futuro. Veja o que diz em 1 João 1,17. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem gente que vive se culpando. Tem gente que vive debaixo de culpa. Tem gente que vive se culpando demais. E vê o que a Bíblia diz. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, esse sangue te purificou e vai continuar te purificando. E o verbo, esse verbo purificar, no original, dá a ideia de continuidade. O sangue de Jesus te limpou, te lavou, te remiu, te perdoou, naquele dia que se aceitou. Na hora que se aceitou Jesus, todo passado lama. Tudo que você fez no passado, Deus já te perdoou. A Bíblia diz que ainda que você seja vermelho como escarlate, você vai ficar mais alvo do que a neve. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que converte, queridos, e que continua a pecar. Sabe por quê? Não consegue vencer o pecado, porque ainda está andando em condenação. Ainda está vivendo debaixo de culpa. E o pior, Edinho, é que tem crente que
se acostuma a levar paulada do púlpito. Tem crente que só gosta quando a mensagem é paulada. Hoje foi uma bênção, queridos. O pastor hoje meteu a ripa nos crentes. E sabe o que é pior? E era para o irmão, é isso aí, Edinho não quer com ele. Aí ele chega, puxa vida, hoje a palavra do pastor, hoje meteu palavra. Meteu a ripa nos crentes. Bateu pesado. Mas, queridos, eu quero dizer em nome de Jesus para você, que quando a gente é atingido pela graça de Deus, é aí quando a gente vence o pecado. O sangue de Jesus é como um para-brisa, no meio de uma chuva, só limpando. Pecou, limpou, pecou, limpou, pecou, limpou. Querido, quando você começa a ter essa revelação do amor de Deus, você começa a ter grandes sonhos. Porque enquanto você está ali preso na culpa, né? Ah, eu sou um pecador. Já pensou se eu tivesse pensando isso, irmã Lourdes? Quando eu comecei essa igreja? Ah, não, vou não. Negócio de plantar a igreja, eu sou um pecador. Eu não mereço, não. Queridos, é verdade, a gente não merece, mas tudo é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus. Nós andamos pela graça, vivemos pela graça, dormimos pela graça, acordamos pela graça, comemos pela graça, nós casamos pela graça, cuidamos de filhos pela graça, pregamos pela graça, plantamos igrejas, cuidamos de pessoas, discipulamos, lideramos células, supervisionando, aleluia, tudo pela graça de Deus. Não há mérito nenhum, mas é a graça de Deus. E aí, quando a gente chegar lá na presença de Deus, o capeta vai querer nos acusar, e aí nós vamos chegar lá, e aí alguém vai perguntar: rapaz, por que tu está aqui no céu? E eu vou dizer: foi pela graça de Deus que eu cheguei aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! E hoje à noite você precisa conhecer quem é o teu Deus. Você precisa saber quem é o teu Pai. É uma questão de identidade. Sabe por que muita gente não consegue, Mari, não consegue entender o amor de Deus? Porque a Trindade é feita de 3 pessoas. Amém? Jesus é ou não é? O Espírito Santo e Deus Pai. Dessas 3 palavras, a única palavra que a gente usa para outras pessoas na nossa vida aqui na terra é a palavra Pai. Não é? Eu não tenho nenhum Espírito Santo na minha família, tem? Na sua tem? Né? Não é verdade? Às vezes tem até Jesus, né? Mas Jesus é um substantivo, né? Mas Pai é uma palavra que é muito perto da gente, sim ou não? Me diz aqui uma coisa: quem nasceu aqui, obra e graças do Espírito Santo, e não teve um pai envolvido para gerar você através de um coito sexual? Todo mundo, só Jesus é que não teve um pai terreno, e teve, porque ele assumiu José. Mas tem gente que não consegue entender o amor de Deus, porque infelizmente nunca tiveram um pai que ele pudesse olhar e dizer assim: olha, meu pai era tão amoroso comigo. Meu pai, ele era amoroso, mas meu pai também, quando eu errava, ele ia lá e me consertava com amor e carinho, porque ele me ama. O grande problema da gente entender o amor de Deus como pai é que muitos de nós nunca tivemos um pai para nos amar. E aí a gente tem essa barreira, porque a gente fica sempre ora, se o pai que você vê não conseguiu te amar, imagine um pai que você não está vendo. Então, pessoas que têm um profundo sentimento de orfandade, que nunca tiveram um pai para beijar, para dizer: meu filho, te amo, mas também para corrigir, também para aquelas noites de frio para abraçar, não é? Para aquela noite em que ele faz xixi na cama, né? Aquele dia, o pai para estar ali no dia dos pais, né? No Natal e no dia da criança. Quantas pessoas, infelizmente, têm esse tipo de problema na vida? De não ter uma referência de pai. E aí tem dificuldade de entender o amor de Deus. Mas nessa noite aqui, rapidamente, queridos, você vai sair daqui entendendo a respeito desse amor de Deus por você. A Bíblia, em 3 oportunidades,
ela chama Deus de Abba Pai. E todas as três no Novo Testamento. Jesus cita uma vez, Abba Pai, e Paulo duas vezes. Jesus chamou Abba Pai, Abba quer dizer pai em aramaico, e pai é pai em grego. Abba Pai quer dizer meu paizinho querido, meu papaizinho querido. Só 3 vezes no Novo Testamento Deus é chamado assim. Uma dessas vezes foi Jesus no Getsêmani, quando Jesus pediu que, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Aquela palavra pai significa meu papai, meu paizinho. Depois, foi 2 vezes, foi Paulo que usou essa expressão. Uma está aqui no texto que nós vamos ler, que é em Romanos 8, 15 a 17. Diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! E aqui, temer significa que Deus não nos deu um espírito de medo, de terror, de ansiedade. Essa palavra, filhos de Deus, haviam 4 expressões para filho de Deus, para filhos. 4 expressões que eram usadas para a palavra filho. Primeira é para bebezinho de colo, recém-nascido. A segunda é para uma criança maior. A terceira para adolescente. E a quarta para um filho já adulto, maduro, que já podia tomar conta da sua própria vida, dos seus próprios negócios. Quando Paulo está dizendo assim, que nós somos filhos de Deus, é esse 4º tipo de filho de Deus. Quando ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas Abba Pai, em que nós nos tornamos filhos maduros de Deus. Aleluia. Versículo 17 diz aqui: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, olha para o teu vizinho e diga assim: você é filho adotivo de Deus. Antigamente, eu dizia assim: puxa vida, eu sou um filho adotivo, né? Por que eu não sou legítimo, né? Só que vocês sabiam que dentro da cultura romana, e aqui Paulo está escrevendo aos romanos, dentro da cultura romana havia a lei das 12 tábuas. E dentro da cultura romana, essa lei dizia o seguinte: que um pai podia deserdar um filho e podia pegar um escravo e tornar esse escravo filho por adoção. E o escravo, que era filho, se tornava filho por adoção, ele jamais poderia ser deserdado. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. É que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aleluia! E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tinha como herança pertence a nós, e agora jamais nós podemos ser deserdados, queridos. Aleluia! Você não vai poder mais perder a herança. Glória a Deus. Só que, para que nós fôssemos adotados como filhos adotivos de Deus, Jesus teve que ser deserdado. Jesus teve que ser deserdado. Me dá só aqui o controle, ajuda ali aquele ar-condicionado que está muito para baixo, o pessoal está se incomodando ali com frio. Ajuda ali, Edinho, em nome de Jesus. Pode estar para cima, querido. Amém? Então, presta atenção aqui. Jesus, aleluia, Deus deserdou Jesus para que nós pudéssemos ser feitos filhos adotivos de Deus. Lembra quando Jesus, por isso aqui no Getsêmani, Jesus estava temendo. Jesus pediu que passasse dele aquele cálice. Que cálice era aquele? De ser separado de Deus, ser deserdado de Deus. Tanto é que quando Jesus estava lá na cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não chamou Deus de Pai.
Então Jesus chamou Deus de Deus. Jesus chamou Deus de Deus para que eu e vocês pudéssemos chamar Deus de Pai. Aleluia! Glória a Deus! Ali na cruz, pode aplaudir, isso é muito lindo. Jesus foi separado do Pai. É o único momento em toda a criação, em toda a história, que Jesus ficou longe do Pai, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos amados de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso, queridos. Agora, o que bom é que sempre Deus ganha no fim. A Bíblia diz que através da morte de Jesus e da sua ressurreição, Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome. Aleluia, queridos. Glória a Deus por isso. Agora, quando nós estamos nos condenando a nós mesmos, né? Nós estamos trabalhando contra o amor de Deus. E como eu já disse, queridos, existem crentes masoquistas. Existe o chamado masoquismo espiritual. Tem gente que gosta de apanhar. Diga assim para o seu vizinho: querido, eu tenho certeza que você não gosta de apanhar. Porque aqui na Igreja Plenitude, ninguém bate ninguém. Aqui nós pregamos o amor e a graça de Deus. Aleluia! Se vocês forem vir aqui no domingo, esperando que eu bata em vocês, eu não sou um pregador sádico. Eu não gosto de bater. Às vezes, quando eu tenho que dizer alguma coisa, eu fico tão constrangido, irmãos. Eu não gosto de bater. Eu gosto de pregar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Eu gosto de pregar a graça de Deus. Porque eu tenho certeza que aqueles crentes que nasceram de novo, eles não gostam de pecar. Eles não vivem pecando. O pecado é um acidente na vida de um cristão. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém pode dizer assim: mas se pregando muita graça, isso não vai dar licença para os crentes pecarem? Não, queridos. Os crentes já estão pecando sem licença, Uziel. As pessoas já pecam sem licença. Não precisa eu ficar aqui pregando a graça, porque eu estou pregando a graça de Deus. A graça de Deus não é licença para pecar. A graça de Deus não é licença para pecar. A graça de Deus é o poder para você viver uma vida de santidade. Aleluia. Eu já preguei aqui sobre isso. Aquela mulher, Jesus chegou para a mulher adulta e disse: olha, cadê teus acusadores? Ele disse: já foi todo mundo embora. E ele disse assim: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu não te condeno, é a graça de Deus. A graça de Deus, querido, o amor de Deus é que faz com que a gente seja fortalecido para vencer o pecado. Aleluia! Eu creio que quanto mais vocês ouvirem falar da graça de Deus, mais vocês vão ter revelação do quanto Deus os ama, independente da produção de vocês, independente da performance de vocês. Deus nos ama por causa do amor infinito dele. Ele te perdoa presente, passado e até os pecados que porventura você vai cometer no futuro, porque nós fomos feitos justiça de Deus, tal qual Jesus é, nós somos. Aleluia, queridos, glória a Deus. Olha, em 1 João 4,16 diz assim: quanto mais fé você tem no amor de Deus, que Deus tem por você, mais você irá amá-lo de volta e mais obediência você terá. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Noutra tradução diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Queridos, quanto mais vocês entenderem a revelação do amor de Deus por vocês, mais vocês serão obedientes a Deus. Aleluia! Quem ama vai sempre guardar meus mandamentos, Deus diz. Se você não guarda, é porque você não ama. E se você não ama a Deus, é porque não teve ainda revelação suficiente desse amor de Deus por você. Porque na hora que você tiver revelação do quanto Deus te ama, querido, quanto Deus te ama, quanto Deus ama você, mais você vai amar a Deus. E a Bíblia diz que quem ama a Deus faz a vontade de Deus, vive uma vida de obediência, abomina o pecado e quer andar em santidade. Aleluia!
Glória a Deus por isso. Eu quero dizer hoje à noite para você o seguinte: é que o seu pai te ama, querido. E eu louvo a Deus pelo amor dele pelas nossas vidas. Tem uma história interessante, muito legal e bonita, que uma menina perguntou ao pai, meninazinha de 5, 6 anos, papai, qual é o tamanho do amor de Deus? Aí o pai disse, minha filha, o amor de Deus é infinito. Aí ele disse, papai, o amor de Deus é desse tamanho aqui? Porque ela não sabe o que é infinito. Ele disse, não, minha filha, o amor de Deus, ele é infinito. E aí, ela disse, papai, o amor de Deus é desse tamanho aqui? Não, minha filha, o amor de Deus é infinito. E aí, ela perguntou novamente, papai, o amor de Deus é desse tamanho aqui? Aí ele olhou para as mãos daquela menina e se lembrou das mãos cravejadas de Jesus. E lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, até no corpo glorificado de Jesus, tem as marcas das suas mãos. Aquelas marcas nas mãos de Jesus, é as marcas do amor de Jesus por mim e por vocês. Aleluia. Queridos, quando Jesus deu a sua vida por você, até depois da ressurreição dele, ele vai continuar a dar a sua vida por mim e por você, porque a Bíblia diz que Jesus continua lá no trono de Deus, intercedendo pela minha vida e pela vida de vocês. Aleluia! Se quando a gente era pecador, ele ficou nos amando, queridos, quanto mais agora, ele vai ficar te amando e vai ficar te perdoando. Tem outra história interessante de um pastor lá de Belo Horizonte, história verídica. Esse pastor, ele tinha um irmão, esse irmão dele vivia na droga, gostava muito de prostituição, mas aí o que aconteceu foi que esse rapaz converteu, né? E aí ele estava bem, crescendo, e começou um namoro, e estava um namoro em santidade, até que eles tiveram um relacionamento sexual nesse namoro. E aí ele ficou muito decepcionado com ele mesmo, e queria desistir, queria ir embora da igreja. E por isso é que é importante a gente ter o discipulado com o novo convertido, ensinar o novo convertido sobre a graça de Deus. Porque a pessoa, quando é nova convertida, e não sabe que Deus é amor, que Deus é cheio de graça, que Deus perdoa, ela quando cai, quando acontece uma situação dessa, ela fica cheia de culpa. E o diabo fica acusando aquela pessoa. E fica dizendo, ó, você não presta. Está vendo aí? Você não presta. Você não dá para ser crente, não. Você não merece o amor de Deus. Aí a pessoa escuta, dá lugar ao diabo, dá ouvido para Satanás. Mas aí, ele pegou e disse assim, quando ele foi para uma reunião de oração, e aí quando ele foi para aquela reunião de oração, na casa de uma irmã, assim como a irmã Lourdes, a nossa irmã aqui, muito ousada por Deus, glória a Deus, minha irmã. Aleluia. Aí ele disse, olha, eu estou indo lá para a casa daquela irmã e Deus, eu quero que tu fale comigo. Eu quero que o Senhor fale ali comigo, me dê uma palavra. Aí ele estava lá na oração, aí aquela irmã se levantou e disse, olha, Deus tem uma palavra para dar para o irmão. Aí ele disse, poxa vida, aí ficou assim com medo. Aí ela contou uma historinha, história de que havia uma igreja, e que nessa igreja tinha uma irmã muito usada por Deus. E aí o pastor teve um domingo, que aí terminou o culto, a irmã disse, olha pastor, eu vi Jesus. Ela disse, foi mesmo, irmã, glória a Deus por isso. Aí no outro culto ela disse, pastor, eu vi Jesus. Todo culto ela dizia isso. Aí o pastor já estava, Tiago, se incomodando com esse negócio, né? Todo culto essa mulher disse que vê Jesus. Aí ele disse, olha minha irmã, tudo bem, faça o seguinte, olha, da próxima vez que a irmã vê Jesus, pergunte a Jesus qual foi o pecado que eu cometi lá no seminário. Ele estava duvidando da irmã, né? Achando que aquela irmãzinha estava de papo furado com ele. Aí no outro culto ela chegou. Aí ela chegou, pastor, eu vi Jesus.
Aí ele já ficou com medo, né? Porque ele sabia o pecado que ele tinha cometido no seminário, e ele teve medo de Jesus ter revelado aquele pecado para a irmã, e a irmã dizer publicamente, ele ficaria envergonhado. Aí ele disse, minha irmã, e Jesus lhe revelou, quando a senhora perguntou a ele o pecado que eu tinha cometido no seminário, Jesus disse para a irmã, o que Jesus respondeu? Ela disse, Jesus respondeu que nem se lembra mais do pecado que o pastor cometeu no seminário. Aleluia! Glória a Deus! Querido, nós servimos esse Deus. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Deus esquece. Aleluia! Deus esquece os pecados que a gente comete. Muitas vezes a gente aqui não esquece, mas Deus esquece. Deus nos ama, Ele não quer te condenar. Existem pessoas que chegam na igreja que acham que não tem mais chance, que não tem mais jeito, mas nós temos que levar essas pessoas ao conhecimento do amor e da graça de Deus. Nós temos que levar essas pessoas à revelação do grande amor de Deus. Aleluia! Queridos, Deus nos ama, Deus nos quer bem. Ele não me ama e te ama, não é porque você faça ou deixe de fazer, não é em virtude da sua performance, não é em virtude da sua produção, não é em virtude de nada que você faz. Ele te ama gratuitamente porque Ele te ama. Ele te diz hoje, tu és meu filho e eu te amo. Romanos 8, 15, 17, vamos repetir, diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Deus não te deu, quando você converteu, um espírito para você se sentir escravizado. Você não precisa temer nada, querido. Você é livre. Diga para o seu vizinho, eu sou livre. Aleluia. Mas nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos, queridos, amados, por meio do qual nós dizemos, Abba Pai, meu Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, o sonho do Pai é que todos os seus filhos desfrutem desse amor. Aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor, queridos. Deus sonha, Deus sonha, Ele tem um sonho, que todas as pessoas sejam alcançadas pela sua glória, e que todas as pessoas também sejam alcançadas pelo seu amor, um amor de Pai. Aleluia. Vamos adorar a Deus com aquela música que fala sobre a graça, aleluia. Glória a Deus. E se você entrou aqui, querido, se sentindo culpado de alguma coisa, eu quero dizer em nome de Jesus, que o sangue de Jesus já lhe purificou. Que aqueles pecados que você cometeu no passado, Jesus nem se lembra mais. Você pode lembrar, o diabo pode tentar lhe relembrar, mas Jesus, Ele já esqueceu. Não há por que você ficar se condenando. A maravilhosa graça de Deus já lhe alcançou. Essa graça que faz de você ser justo na presença de Deus. Essa graça que faz de você ser um santo perfeito na presença do Senhor. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, pode adorar o meus Senhor. Olhos já não viram. Levanta a tua mão assim para o céu, querido, e fala para Deus essa música. Se hoje eu não tenho, se hoje eu não tenho o que espero, pode abrir sua boca e adorar o Senhor. Aprendi a confiar meu coração. Aleluia, Jesus. Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Oh, coisa linda. Mesmo quando penso que é chegar a fim, não existe fim para você. Eu só preciso adorar em meio às dores.
pois o milagre é o detalhe para ti. Fui alcançado por uma graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Querido, alguém hoje à noite aqui que diz: pastor, eu quero aceitar a Jesus, eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida. Eu entendi, pastor, que eu preciso me arrepender e eu preciso ser alcançado por esse amor do Pai. Eu entendi que eu tenho um Pai que me ama. Eu entendi que eu preciso ser cheio da glória de Deus. Querido, se você nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus que te convenceu isso, eu quero que você saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero dizer para você que há um Deus que te ama, que há um Deus que te ama, mas te ama tanto que Ele chora de amor por você. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça. Pode sair do teu lugar, querido. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. Aleluia. O maior milagre Deus já fez em mim. Pode sair do seu lugar mesmo. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Pode sair do seu lugar. Não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Pode sair do teu lugar, querido. Venha ser alcançado pela graça de Deus. Por tua graça, Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa o que você fez até hoje. O Senhor quer lhe salvar, o Senhor quer lhe amar. Não interessa como você veio hoje, mas você é querido e amado por Deus. Ele quer lhe purificar, lhe perdoar. Ele quer passar o seu sangue sobre a sua vida, querido. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Saia com coragem, venha à frente, ser alcançado por essa graça, por esse amor do Pai. Deus quer te dar o Espírito de Deus, meu Paizinho. Aleluia. Isso, tanta graça. Oh, misericórdia, Senhor. o maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus Aleluia. Canta Lamará e já canta Lamará. fez em ti. Aleluia. Uma forte salva de palmas para Jesus.